Hoje vou contar para vocês as polêmicas da primeira Mulher Maravilha. Ela girava diante das câmeras e em poucos segundos, se transformava em uma das mulheres mais famosas da televisão. Linda, poderosa, elegante e aparentemente invencível. Para milhões de pessoas, Lynda Carter não era apenas uma atriz. Ela era a própria Mulher Maravilha. Mas por trás da tiara, do uniforme vermelho e azul e do sorriso perfeito, existia uma mulher muito mais vulnerável do que Hollywood queria mostrar. A televisão vendia Lynda como uma heroína sem medo. Só que, fora das câmeras, sua vida foi marcada por pressão, assédio, alcoolismo, exposição pública, um casamento infeliz e um escândalo judicial que colocou sua família no centro das manchetes. Antes de se tornar a Mulher Maravilha, Lynda Carter já chamava atenção pela beleza. Nascida no Arizona, ela começou no mundo dos concursos e venceu o título de Miss World USA em 1972. Aquilo abriu portas, mas também criou uma armadilha. Hollywood olhou para ela e viu primeiro o rosto, o corpo, a imagem. O talento vinha depois. E esse foi um dos grandes conflitos de sua carreira. Lynda queria cantar, atuar e ser respeitada como artista, mas a indústria preferia transformá-la em fantasia. A beleza que a levou ao estrelato também virou uma prisão. Quando conseguiu o papel de Mulher Maravilha, em 1975, sua vida mudou para sempre. A série virou fenômeno, e Lynda se tornou símbolo de força, sensualidade e elegância. Crianças queriam ser como ela. Mulheres admiravam sua presença. Homens projetavam nela uma fantasia. E a televisão percebeu que tinha encontrado uma estrela perfeita. Só que havia um problema. A personagem era uma heroína, mas a indústria insistia em vender a atriz como objeto de desejo. O uniforme da Mulher Maravilha virou ícone mundial, mas também colocou Lynda em uma posição desconfortável. Ela passou a ser vista como uma das mulheres mais desejadas da época. Ganhou capas, posteres, elogios e uma atenção que nem sempre tinha a ver com seu trabalho. Em vez de ser lembrada apenas como atriz, começou a ser tratada como símbolo sexual. E isso a incomodava profundamente. Anos depois, Lynda deixou claro que nunca quis ser objeto sexual de ninguém. Essa frase revela muito sobre o outro lado da fama. Enquanto o público via glamour, ela via invasão. Enquanto muitos viam uma fantasia, ela via uma imagem que escapava de seu controle. Um dos exemplos mais famosos foi seu pôster, que fez enorme sucesso. Para muita gente era apenas uma foto bonita de uma estrela da televisão. Para Lynda, porém, aquilo também reforçava o rótulo que ela tentava evitar, o de mulher reduzida à aparência, ao corpo e ao desejo masculino. Mas os bastidores seriam ainda mais sombrios. Durante o movimento Me Too, Lynda revelou que também enfrentou assédio na indústria. Um dos relatos mais chocantes envolvia um cinegrafista que teria feito um buraco na parede de seu camarim no set de Mulher Maravilha para espioná-la. O homem foi descoberto e afastado, mas o episódio mostrou o tipo de violência silenciosa que muitas atrizes enfrentavam enquanto sorriam diante das câmeras. A ironia é cruel. A mulher que interpretava uma das maiores heroínas da cultura pop precisava se proteger dentro do próprio ambiente de trabalho. Na televisão, ela representava força. Na vida real, precisava lidar com homens que ultrapassavam limites. A vida amorosa de Lynda também teve momentos difíceis. Seu primeiro casamento foi com Won Samuels, empresário ligado ao mundo do entretenimento. Na época, ele também ajudava a administrar sua imagem. Mas o casamento terminou em divórcio, e Lynda mais tarde deixou claro que aquele não tinha sido um período feliz. A Mulher Maravilha que o público via na televisão parecia dominar qualquer situação. Fora da tela, porém, Lynda vivia pressão, exposição e desgaste emocional. Depois ela encontrou Robert Altman, advogado poderoso de Washington. Com ele construiu uma família e se afastou um pouco da loucura de Hollywood. Parecia uma vida mais estável, longe da obsessão em torno da Mulher Maravilha. Mas então veio um dos capítulos mais tensos de sua vida pública. Robert Altman acabou envolvido em um grande caso judicial ligado ao escândalo do banco BCCI, um dos casos financeiros mais comentados da época. De repente, Lynda Carter, a eterna heroína da televisão, aparecia ao lado do marido em meio a acusações, câmeras, tribunal e manchetes. Para o público, era quase inacreditável. A Mulher Maravilha agora estava ligada a um drama real de tribunal. Mas Lynda não fugiu. Ela ficou ao lado do marido. Quando Robert Altman foi absolvido, a imagem dela emocionada também virou notícia. Não era a estrela posando para fotos. Era uma esposa enfrentando um momento de tensão extrema diante da imprensa. Só que talvez o segredo mais íntimo de Lynda Carter tenha sido outro, sua luta contra o alcoolismo.
Em 2008, ela revelou publicamente que havia passado por tratamento contra a dependência de álcool e que estava sóbria havia quase 10 anos. A confissão surpreendeu muitos fãs, porque Linda sempre carregou uma imagem de elegância, controle e perfeição. Mas por trás dessa imagem havia uma batalha silenciosa. Esse talvez seja um dos pontos mais fortes de sua história. A mulher que interpretou uma heroína invencível precisou admitir que não era invencível. Precisou encarar a própria fragilidade, procurar ajuda e reconstruir a vida longe da fantasia criada pelo público. E talvez seja isso que torne Lynda Carter tão fascinante. Ela nunca foi apenas a Mulher Maravilha. Foi uma mulher pressionada pela beleza, aprisionada por um papel, sexualizada por uma indústria inteira, assediada nos bastidores, exposta em dramas familiares e obrigada a enfrentar seus próprios demônios em silêncio. Mesmo assim, Lynda não desapareceu. Continuou cantando, atuando, aparecendo em eventos e defendendo causas importantes. Também se tornou uma voz ativa em temas sociais, apoiando direitos das mulheres, da comunidade LGBTI+, e campanhas de saúde. Aos poucos, reconstruiu sua imagem. Não mais como uma fantasia de Hollywood, mas como uma mulher real com opinião, coragem e história. E então veio outra perda devastadora. Em 2021, Robert Altman, seu marido por 37 anos, morreu após enfrentar uma forma rara de câncer no sangue. Lynda ficou profundamente abalada. Depois falou sobre o luto e sobre a dificuldade de viver sem o grande amor de sua vida. Para uma mulher que passou décadas sendo vista como símbolo de força, aquele momento revelou uma vulnerabilidade enorme. A heroína tinha perdido seu companheiro. Hoje, Lynda Carter continua sendo lembrada como a Mulher Maravilha original. Para muitos fãs, nenhuma outra atriz conseguiu apagar sua presença. Outras versões vieram, novos filmes foram feitos, mas Lynda permanece como o rosto clássico, nostálgico e eterno da personagem. Mas sua história vai muito além do uniforme. A vida íntima de Lynda Carter revela o lado que Hollywood tentou esconder. A pressão para ser perfeita, a dor de ser transformada em objeto, os bastidores de assédio, o alcoolismo, os casamentos, o julgamento que abalou sua família e o luto que mudou sua vida para sempre. A verdade é que Lynda Carter interpretou a Mulher Maravilha, mas a maior batalha dela nunca foi contra vilões de televisão. Foi contra uma indústria que queria controlar sua imagem, contra homens que ultrapassaram limites, contra a dependência que ela precisou enfrentar e contra a dor de continuar vivendo depois de tantas perdas. E talvez seja por isso que ela continue fascinando o público. Porque a Mulher Maravilha era uma personagem poderosa. Mas Lynda Carter, por trás das câmeras, teve que ser muito mais forte do que ela.